Será que você entendeu essa passagem, irmãos, que é muito lida, de Hebreus 10, 25, quando diz: não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. Será que você entendeu certo? Será que você realmente sabe o que quer dizer essa palavra dentro do contexto dela na Bíblia? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. O bom de ler a Bíblia é que a gente aprende qual é verdadeiramente a vontade de Deus e o que Ele quer nos ensinar através da palavra dEle, quando nós vemos na palavra dEle. Ou seja, irmãos, você ler a Bíblia é você centrar todo o poder na pessoa de Deus, do que Ele fala e não do homem. Porque o homem, irmãos, ele quer arrogar para si o poder. O homem tem essa tendência de querer se sobressair, de querer dominar os outros, de querer ter essa sensação de domínio sobre a vida das pessoas. E é por isso que muitos líderes religiosos, todos eles, eu vou dizer todos eles, irmãos, todos eles, só o fato de arrogarem para si o título de pastor, eles já estão, irmãos, se colocando acima de quem? Do povo, onde eles chamam de ovelhinhas. Só que quando a gente lê a Bíblia, queridos, esse poder que até então a gente ou a pessoa dá para o homem por falta de conhecimento da palavra de Deus, ela passa a dar para Deus. Ela passa a dar para Deus, ou seja, irmãos, as vendas dos olhos caem, ela descobre a verdade e vê verdadeiramente o que diz, o que Deus quer dizer através da sua palavra. E é o que eu vou te mostrar hoje, nessa passagem de Hebreus 10, 25, quando diz: não deixemos-nos de congregar. Aonde é o lugar, aonde que fala aqui, que é para nós não deixar de congregar. Eu vou te mostrar para você ver que o que você leu até hoje, ou ouviu até hoje a respeito dessa passagem, é mentira. É para te aprisionar, é para o homem ter domínio sobre você, pedir a tua oferta, pedir teu dízimo e ter vida boa com tua oferta, com teu dízimo, ele viver bem, a família dele viver bem, ele mandar os filhos dele estudar no exterior, enquanto você às vezes não tem nem onde cair morto, mas tem que tirar o dízimo. Por quê? Porque ele te dá, ele te pede, usando a palavra de Deus, até te ameaçando. Muitos que dizem até: se você não der, você vai para o inferno. E tudo isso para quê? Para ter domínio sobre a tua vida, com um único objetivo: de viver do teu dinheiro. De você ter que trabalhar o mês todinho para chegar no final do mês tirar 10% para esses malandros, pilantras, que diz que você tem que dar o dízimo, que é tudo mentira, irmãos. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre dízimo, procura que você vai descobrir. Mas vamos nos ater aqui sobre essa passagem que fala: não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. O que o livro de Hebreus verdadeiramente fala, irmãos? Olha só, deixa eu te mostrar, queridos. Então vamos lá, irmãos, estou aqui no livro de Hebreus capítulo 10 e vou ler aqui, irmãos, a partir do versículo 25, né? Que é o versículo que os líderes religiosos mais gostam, né? Onde eles leem para aprisionar as pessoas nas suas congregações CNPJ, empresas CNPJ, né? Diz assim, ó: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia aqui está até em maiúsculo, né, que quer dizer o dia da volta de Jesus, se aproxima. Então aqui, irmãos, é o versículo que eles pegam, né, de forma isolada e leem para as pessoas e dizem: olha, tá na Bíblia que a gente não pode deixar de congregar, então você não pode deixar de vir aqui para a igreja CNPJ, né, para a instituição aqui, para o local, você tem que estar lá. E é lógico, né? Você tem que estar lá, você vai dar o dinheiro e uma oferta para eles. Só que eles esquecem, aliás, eles se esquecem não, irmãos. Eles não lê esse contexto aqui, ó, que é justamente essa parte aqui, ó, esse contexto todinho aqui que fala a respeito do que é de fato congregar. Onde está falando aqui, como a gente vai ler aqui, irmãos, é esse congregar. Será que é na instituição, CNPJ, na placa da igreja lá do líder religioso, que ele abriu e quer juntar pessoas para sustentar para que essas pessoas sustentem ele com seus dízimos e ofertas? Será que é isso que está dizendo aqui, irmãos? A gente vai ler agora, queridos. Vamos lá. Olha só, o título já começa assim, ó: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Então olha só, irmãos, já começa pelo título: a presença de Deus. Então não falou de congregação, não falou aqui da instituição,
Não falou de ir num local, de uma placa, de uma instituição, de uma igreja CNPJ, nada. A presença de Deus, o privilégio dos crentes, a presença de Deus. Então vamos lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Olha só, irmãos. Tendo, pois, intrepidez, ousadia para entrar na onde? No Santo do Santo, pelo sangue de Jesus. Então não é mais pelo sangue do bode, não é mais pelo sangue do cabrito, como era no templo, no primeiro templo que foi construído por Salomão e no segundo também que foi erguido pelos judeus depois que eles voltaram do cativeiro. Então não era mais como era praticado naquele tempo, pelo sangue do bode, pelo sangue do cabrito, pelo sangue da ovelha, pelo sangue do boi, da vaca. Não é mais pelo sangue dos pombinhos para remissão de pecados, não é mais. É pelo sangue de quem? De Jesus. Tá, irmãos? Pelo sangue de Jesus. E para entrar nesse Santo do Santo, nesse lugar que antigamente onde ficava a Arca da Aliança, lá no que era realmente considerado a igreja não, a casa de Deus, que era o templo erguido primeiro por Salomão, depois pelos judeus. Agora, esse Santo do Santo, irmãos, a gente entra pelo sangue de Jesus, e não é mais aquele templo erguido pelos judeus e que foi destruído. Opa, então é outro lugar, é outro templo, e que a gente entra através de quem? Do sangue de Jesus. Então não falou aqui de nenhuma placa e de nenhuma instituição. Veja bem, eu estou te dando Bíblia. Eles leem um versículo isolado, eu estou te lendo um contexto. Cabe a você ficar com eles, com o engano, com a mentira, e sustentar eles com teu dinheiro, dando vida boa para eles, ou fique com a palavra de Deus e se liberte. Aí já é contigo, irmãos. Então vamos lá. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então olha só, primeiro a gente entra pelo sangue, depois pelo véu, que é o que? A carne de Jesus. E tendo grande sacerdote, Jesus, o nosso grande sacerdote, sobre quem? A casa de Deus. Então até então estava falando da casa de Deus, que nós entramos pelo sangue de Jesus. E eu vou te mostrar onde fica essa casa. Daqui a pouquinho você vai saber onde é essa casa que a gente vai entrar. E a gente se reúne nela hoje, irmãos. A gente vai chegar aqui, ó. Vamos lá, queridos. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então aqui agora ele já chama para quê? Para uma vida separada do pecado, para a santidade, para uma vida consagrada a Deus, em temor a Deus, tendo o coração puro e tendo sido lavado o quê? Pela água. A água pode ser a palavra de Deus, é a palavra de Deus, que quando vem nos lava, nos purifica, não é verdade, irmãos? E pelo que, irmãos? E pelo que? E tendo o que? O coração purificado. Então aqui ele chamou para a santidade, para uma vida santa. Até então não falou de placa, de instituição, de igreja, de homem nenhum. De nenhum local que o homem criou e registrou em cartório lá, e criou um CNPJ e chamou aquilo de igreja e colocou uma placa lá. Até agora não fala nada sobre isso aí. Então vamos continuar aqui, irmãos. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, nós aguardamos firmes o que, irmãos? A confissão da esperança, sem vacilar. Porque quem fez a promessa é fiel de voltar. Jesus vai voltar. E se ele não voltar quando a gente morrer em Cristo Jesus, nós estamos salvos, temos a salvação. Então agora já está chamando o quê? Para nós confiarmos na palavra de Jesus, de que ele vai nos salvar. De que se ele não voltar e se nós morremos no Senhor, nós estaremos salvos. Então chamou para a santidade e mostrou que agora ele vai cumprir a promessa dele. E sendo que no começo mostrou que a gente entra no Santo Santo pelo sangue de Jesus. E até agora não falou de placa de congregação nenhuma, irmãos. Olha só, vamos continuar, queridos. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Está vendo aqui, irmãos? Então agora ele já chamou o quê? Ao amor e às boas obras. Ao amor e às boas obras, queridos, você tem que ter com o próximo, ou seja, estilo de vida, você tem que ter amor e boas obras para com o teu próximo, irmãos.
aonde quer que você esteja, na verdade, queridos. Se você vai no restaurante, tem alguém lá pedindo um prato de comida, você paga, é uma boa obra, você está ajudando aquela pessoa. Alguém precisou de você, você estendeu a mão, você está fazendo boas obras, você está sendo estimulado no amor, ou seja, você tem amor no coração para com o teu próximo. Aqui agora já está chamando com estilo de vida, ou seja, testemunharmos Jesus com um estilo de vida em amar o nosso próximo. Amém, queridos? E até agora não falou sobre placa de igreja. Agora, olha só, irmãos, na passagem que eles entram, que eles gostam de pegar isoladamente e ler para as pessoas, para prender as pessoas nos seus cubículos, que chamam de igreja, justamente para quê? Para viver dos dízimos e da oferta e do dinheiro que o povo dá. Porque aqui agora entra, ó, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações a tanto, mas quando vedes que o dia se aproxima, olha só, queridos, então quer dizer que esse congregar-nos, que ele falou aqui no final, depois de tudo que nós lemos, é aonde, irmãos? Sendo que ele começa a falar aqui, ó, que o Santo do Santo nós entramos pelo sangue de Jesus. Aonde é, então, esse Santo do Santo que nós entramos pelo sangue de Jesus, que a gente tem que congregar? Falou aqui, irmãos, da Assembleia de Deus. Falou aqui que a gente não tem que deixar de congregar na Assembleia de Deus, que a gente não tem que deixar de congregar na Presbiteriana. Falou aqui que a gente tem que deixar de congregar na Igreja Católica. Falou aqui que a gente tem que deixar de congregar na CCB, na Brasil para Cristo, na Universal, na Mundial. Falou aqui, irmãos. Meus queridos, qual é a placa de igreja que mencionou aqui? Esse congregar, ele já começa a dizer aqui no começo, irmãos, ó, aqui, ó, tem intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. Agora eu vou te mostrar onde é esse templo, esse Santo do Santo que nós entramos no sangue de Jesus. Sabe onde é, irmãos? Eu vou te mostrar aqui, ó. Olha só, queridos. Deixa eu vir aqui. Olha só, irmãos. Eu estou aqui no livro de João. Aqui, ó. Livro de João. Eu vou ler aqui, ó, a partir do capítulo 2. Olha só o que Jesus falou aqui, ó. A partir do versículo 19, olha só, Jesus lhe respondeu: destruir esse santuário, ou seja, se referindo ao santuário que foi erguido pelos judeus, que verdadeiramente era naquele tempo ainda, por estar na antiga aliança, o santuário onde ficava a Arca da Aliança, apesar que no segundo templo a Arca da Aliança não apareceu mais, mas no primeiro templo ela ainda existia, estava lá. Entende, irmão? Mas existia o Santo do Santo, aonde que é esse santuário, aonde nesse tempo aqui que Jesus falou, os levitas ainda sacrificavam animais pelo perdão de pecado do povo. E Jesus, se referindo a esse santuário, a esse templo que ainda estava de pé, ele disse, ó, destruir este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Jesus falou que ia destruir aquele santuário, em 3 dias reconstruir. E olha só, irmãos, ó, como os judeus, sem entender, se escandalizaram e replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário e tu, em 3 dias, o levantarás? Então eles não entenderam nada, irmãos, quando Jesus falou que ia erguer aquele santuário, ia destruir aquele santuário e no 3º dia ele ia erguer. Eles não entenderam nada. Sabe por que eles não entenderam, irmãos? E eles acharam que Jesus estava falando do templo de pedra, e realmente Jesus estava falando do templo de pedra, mas eles não entenderam como Jesus em 3 dias ia erguer aquele santuário. Sabe por que eles não entenderam? Por causa disso aqui, ó. Ele, porém, quem Jesus se referia ao santuário do seu corpo. Olha aqui agora, irmãos, o templo de pedra que Jesus falou que ia destruir e em 3 dias ele ia erguer de novo, era quem, irmãos? O corpo de Jesus. Então hoje o santuário que nós entramos, quando nós lemos lá em Hebreus, teve intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. Aonde é esse santuário, irmãos? É no corpo de Jesus, queridos. Então, irmãos, hoje a casa de Deus, sabe onde é? É o próprio Jesus, é o corpo dele. Nós entramos hoje na casa de Deus, nos congregamos na casa de Deus, sabe aonde? No corpo de Jesus. Aí eu te pergunto, tem lugar? Tem hora certa, local, momento certo, dia certo para ir lá congregar? Na verdadeira casa de Deus, que é o sangue de Jesus? Não. Isso pode ser feito agora, onde você está, se você fechar os teus olhos e orar em nome de Jesus. Aqui a Bíblia garante
que você entra no santuário de Deus, que é hoje o corpo de Jesus, pelo sangue de Jesus, e não mais um templo de pedra. Aí eles pegam esse versículo, não deixemos de congregar, para te prender na instituição deles, naquilo que chamam de igreja, colocam uma placa lá, e ainda te acostuma a ser um religioso, quando você arroga para si o nome da denominação que eles registraram em cartório. Eu fico de bobeira, como tem irmãos que falam, eu sou assembleiano. Meu Deus, você está exaltando algo que o homem criou, meu querido. Eu sou presbiteriano. Você tá exaltando, você está dando um poder para uma instituição que o Green Simonton, que quem fundou a presbiteriana aqui no Brasil foi ele. Ah, eu sou da Deus de Amor, eu sou da Universal. Você está exaltando a igreja do homem. Quem fundou a Universal não foi o Macedo? Eu sou universalista, meu Deus. É por isso que hoje eu sou de Jesus, meus irmãos. Hoje eu congrego, sabe aonde? Na casa de Deus, que se chama Jesus. Eu li aqui, eu te dei Bíblia. Eu te mostrei na Bíblia. Não deixemos de congregar aonde, queridos? Tudo bem que você pode fazer isso junto com uma pessoa, com seu esposo, com a esposa, com um filho, com um amigo, ou com um grupo de pessoas, não tem problema, ou sozinho. Você pode entrar no teu quarto, Jesus falou, entra no teu quarto e ora a teu Pai, que em secreto Ele te abençoará. Não tem. Hoje você não precisa, você não está preso, amarrado a mais nada e a ninguém para ir na verdadeira casa de Deus, que é o corpo de Jesus. E você entra, e eu entro através do sangue dele, invocando o nome dele. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu falo contigo agora. É assim que nós entramos hoje, queridos, no templo, na casa de Deus. Então para de achar que aquilo que o homem criou, registrou em cartório e que juntou um povo que vive do dízimo, da oferta que aquele povo dá, é casa de Deus. Não é nada, meu irmão, isso é comércio para ganhar teu dinheiro. Deixa de ser bobo, leia a Bíblia, eu estou te mostrando Bíblia. Sustenta eles agora se você quiser. Dá teu dinheiro, deixa de investir na tua família e de ajudar quem precisa, porque tem muitos templos de Deus que está aí jogado na rua, passando frio e fome e você não ajuda. Mas você ajuda lá o líder religioso, que tem vida boa, que dá vida boa para a família dele, para a esposa dele. A esposa dele todo final de semana vai comer no restaurante, você vai? O filho dele de repente está estudando fora do Brasil, numa universidade no exterior teu, tá? Ele mora numa casa boa, numa mansão. Quantos aí não tem muitas casas boas? Olha o Silas Malafaia, o cara tem até avião, para que isso? Quem dá é o povo, queridos. É o dízimo e a oferta do povo que dá. Esperto é ele, né, irmãos? Olha o André Valadão, que está tendo da Igreja Lagoinha, que está numa briga com a irmã dele no Rio de Janeiro, porque eles não estão seguindo a diretriz dele. Olha só. Então é isso, irmãos. Esses templos que eles chamam de igreja, irmãos, são verdadeiras empresas, aonde quem é o herdeiro? Os filhos, os netos, é tudo da família. Vê se eles entregam a herança para um pastor que entrou lá e começou a ganhar almas, que nada, é só mais um funcionário que está ajudando aquele patrimônio deles crescer, irmãos. E você que está ali, que dá teu dinheiro todo mês, entende, queridos? É para isso que serve, irmãos. Abre teu olho, casa de Deus hoje é o corpo de Jesus, e nós entramos hoje na casa de Deus quando nós fechamos os olhos e falamos com Deus em nome de Jesus. Eu li a Bíblia para você, aí você entra pelo sangue, através do sangue de Jesus, no Santo do Santo, que é o corpo de Jesus, o verdadeiro templo, onde habita a presença de Deus. Lá nós encontramos a presença de Deus, e não mais nesses lugares que só servem para juntar pessoas, para dar vida boa para alguns, ou para um que abriu aquele lugar, registrou em cartório e chamou aquilo de igreja para te enganar. Por que você não lê a Bíblia? Não lê. Aí é contigo, meu irmão. É contigo. Ou você fica com a palavra de Deus, ou continua comendo na mão do homem que só quer ter vida boa e dar boa para a família dele com o teu dinheiro. Eu fico com a palavra de Deus. Você quer ficar com a palavra de Deus? É o que eu te ofereço, palavra de Deus. Então, se você não for inscrito, clica aqui nesse botãozinho inscrever-se. Deixa um like no vídeo, irmãos, e que Deus tenha falado ao teu coração e aberto os teus olhos através da palavra dele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.